Muito bem. Então, só para deixar claro de novo, a gente quer saber a área do AOB, que é esse cara aqui, dividido pela área do semicírculo CD. Isso aqui caracteriza o semicírculo CD. Muito bem. Então, agora, de alguma forma, a gente tem que ir atrás dessas áreas, né? Quando a gente fala de áreas de círculo, de modo geral, a gente precisa do raio, né? A gente aprende quando é pequeno Sim. lá que a área de um círculo é πr quadrado. E R ao quadrado, isso. Isso. Então, se nós tivermos informações de raio, nós temos o que precisamos para isso. Acontece que aqui em nenhum momento ele falou de raio, né? Então, a gente vai ter que fazer uma abordagem um pouco diferente. Tá. E quando a gente fala de círculo, também lá no ensino médio, nós conhecemos uma equação que é essa aqui. Bem, ela pode ser escrita de várias formas, mas uma forma muito específica é essa aqui. X quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a equação de um círculo, ou seja, se você tiver a informação do raio, você pode encontrar, né, coordenadas de pontos desse círculo, né? X e y são coordenadas de pontos do círculo. Então, o contrário também vale. Se você tiver coordenadas de ponto do círculo, você pode encontrar o raio. Vice-versa. Na matemática, você sempre pode ler pela esquerda ou pela direita as coisas, né? É que Certo. nem no português que a gente lê da esquerda para a direita apenas. Muito bem. Então, como nós não temos muita informação de raio, mas nós temos algumas informações associadas à posição, pelo menos de forma genérica, afinal de contas, nós temos o desenho aqui, né, de um ponto, aqui de outro ponto, e aqui de outro ponto. Nós podemos, então, descrever, né, de certa forma, de uma forma genérica, esses pontos. Por exemplo, esse cara que ele ter chamado de O, já denota que a gente também vai ter que chamar ele de origem. E a origem no plano cartesiano, de modo geral, ela é dada como o Zero, ponto zero. 0, 0. Exatamente. Aham. Então, veja que o ponto OA, ele não é a origem, mas ele está na mesma altura da origem, né? Então, ele Sim. também tem a ver com zero de alguma forma. Uhum. Ele está no eixo Y. Então, ele seria, por exemplo, zero para X e um Y específico aí que eu não sei. É a mesma coisa para o ponto B, ele está em zero para Y. A altura deles é a mesma, é na Sim. altura zero. Mas o X dele é diferente. Muito bem. Então, né, claramente, esse quadrante que a gente está estudando aqui pertence a esse círculo, né, que tem esse centro em zero, e os valores de x e de y aqui, eles claramente são positivos, né? Então, eu poderia dizer aqui, num primeiro momento, que o x é positivo, o y é positivo. Eu não sei quem são, né? Mas Tá. eu sei que eles são positivos. Então, já é um começo interessante aí. Muito bem. Então, vamos pensar assim, né? O raio desse círculo, bem, vai ser a distância entre esses caras, né? Tem que ser. Tanto a distância entre A quanto a distância até o B é a mesma. Muito bem. Agora, o que a gente pode pensar aqui também, né? Que existe, vamos dizer assim, uma distância associada ao ponto médio, ok? Sim. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou dizer que existe um ponto médio, eu vou chamar de um ponto médio que ele está entre C e D. Falando já desse cara aqui, que eu acho Sim. interessante. Por que eu acho interessante falar do ponto médio desse cara em específico? Porque eu posso pensar um cara com uma inclinação específica aqui, que é 45 graus, é claro. Sim. Afinal de contas, aqui fecha 90, metade de 45. Já que eu estou falando de ponto médio, né? Sim. Metade. E aqui eu vou ter 90 graus, né? Em todos os cantinhos aqui, 90 graus. Sim. Isso é bem legal também. Então é interessante, eu já defini um ponto médio aqui, que eu vou chamar de ponto M. Parece que eu estou criando mais problema, mas a gente vai ver que isso vai virar solução. Vai. Muito bem. Então, eu vou dizer que esse ponto C aqui, para que ele me seja um bom definidor de coordenadas para a hora que eu for encontrar o ponto N, vou chamar ele de XY. Estou dando um nome genérico para ele.
Então, eu vou poder dizer o seguinte, né? E o D, outro ponto, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser 2 vezes a coordenada do ponto médio, menos o C. Isso aqui é meio que decorado para quem está estudando esse assunto de ponto médio na escola, né? Mas veja que faz um pouco de sentido, né? Ser 2 vezes a distância do ponto médio, menos a distância de C, né? Então, tu tem um caminho aqui, do C até o ponto médio, tu dobra ele, né? Esses Sim, dois, certo? sim. Você chega no D, beleza? Foi de bola. Então, baseado nas coordenadas que nós estamos definindo aqui, a gente pode dizer que é 2R, né? 2 vezes o diâmetro, afinal de E contas, esse aqui é o diâmetro desse círculo aqui, né? 2 vezes o raio, né? Isso, Uhum. 2 vezes o raio, isso. Menos o x, 2 vezes o raio, menos o y. Então, eu escrevi de novo, de forma genérica, o ponto, né? Eu defini dessa forma. Talvez, né, talvez fique um pouco mais claro também, se eu dizer o seguinte, que o ponto M, eu acho que eu não deixei isso muito claro, mas isso é uma consequência óbvia, que o ponto M, ele pode ser escrito como RR, né, é o raio, né? E, de certa forma, se eu pensar ele de um ponto de vista prático, né, eu posso dizer que ele tem a ver com raio, certo? Sim. Isso. Muito bem. Está no meio do caminho, né? Então é raio, como tu mesmo falou. Afinal de contas, diâmetro é 2 vezes o raio, né? Sim. Beleza. Então, esse ponto C e esse ponto D, eles além de definirem, né, esse semicírculo aqui, eles também são pontos que estão sobre o arco do quadrante, né? Quadrante AB, certo? Sim. Tá aqui sobre o outro círculo, né? Além de definir o semicírculo. De tal forma que eu posso descrever o ponto CD também associado à equação do quadrante, que eu tinha definido aqui em cima, né? Certo? Note os R's diferentes. Esse Rzão é quando eu estou falando do Do maior. círculozão. Isso. Uhum. E o Rzinho quando eu estou falando do menorzinho aqui dentro. Tá. Como o ponto C e D, eles também fazem parte do grandão, então eu vou pegar a equação do grandão e colocar esses pontos, né, que eu acabei de escrever, certo? Tá. Por exemplo, eu posso colocar agora no lugar do x e do y essas coordenadas x e y do ponto D, beleza? Certo. Certo. Justamente porque essa equação descreve qualquer ponto, né, qualquer xy que esteja sobre o círculo que eu estou escrevendo, que no caso é o círculozão. Então, eu vou agora fazer isso. 2R menos x ao quadrado mais 2R menos y ao quadrado igual a... Agora, muito bem. O R aqui continua sendo o R do círculozão. Muito bem. Então, eu tenho essa equação, né, uma equação, vamos dizer assim, daquele círculo, só que associada genericamente ao ponto D. É isso que eu ia te perguntar, Samuel. Por que que a gente está utilizando somente o ponto D? Então, estamos. Essa aqui é uma equação genérica que pode estar associada ao ponto C também. Tá Porque bom. como é que eu defini o ponto C? Veja só. Eu falei que ele era um XY, certo? Sim. Só que a princípio esse XY pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar, porque X e Y são genéricos. Tá. Beleza? Agora eu defini um outro ponto que não é assim tão genérico. Ele está associado de tal forma, está associado a esse semicírculo aqui. Sim. Mas de toda forma são pontos que estão sobre a circunferência. Então, se eles estão sobre a circunferência, eles tratam, né, do mesmo R. Sim. Então, eu posso, tal qual lá a gente aprende no ensino fundamental, fazer um sistema de equações aqui e encontrar, né, alguma informação que seja relevante para a gente. Lá no ensino fundamental, a gente tinha aquelas equaçõezinhas de x e y, e daí a gente subtraía as equaçõezinhas, encontrava primeiro o valor do x, depois o valor do y, a gente resolvia sistemas. E aqui a gente pode fazer o mesmo. Eu vou, no caso, subtrair as duas equações.
Às vezes lá na escola a gente isolava uma incógnita, jogava na outra equação, né? Aqui eu vou subtrair porque é mais simples subtrair. Bem, esse passo matemático aqui, como eu falei agora há pouco, é um passo do ensino fundamental. Mas eu vou, acredito eu, ter que abrir esses termos aqui embaixo para facilitar a tua visualização, né? Sim. Então, nas próximas aulas eu vou fazer essas coisas um pouco mais rápido, senão a gente passa muito tempo só na matemática básica. Então eu vou simplificar essa equação aqui. Simplificando a segunda. Para que daí eu possa fazer o sistema um pouco mais simplesmente. O que vai ser essa simplificação? Basicamente tirar as coisas do parênteses, né? Como está ao quadrado, a gente sabe que tem que multiplicar ela por ela mesma. Isso é elevar alguma coisa ao quadrado. Uhum. Então é 2r menos x, vezes 2r menos x. Muito bem. Claro que vai ter que acontecer o mesmo no outro aqui. Sim. Só que o outro, eu já vou fazer de cabeça. Portanto, Tá. eu vou já fazer ele de cabeça, o outro eu vou fazer passo a passo. Tá Então bom. vamos lá. Quando eu faço essas coisas ao quadrado de cabeça, a gente tem um cara chamado trinômio quadrado perfeito, que eu também recomendo que você decore, por isso que eu vou fazer de cabeça. O outro eu vou fazer passo a passo. É o quadrado do primeiro, Uhum. menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vai dar 4r, vezes o segundo, 4ry. 4RY. Mais o Tá? quadrado do segundo. Exatamente. E o outro negócio aqui não muda nada, né? Uhum. Então, aqui eu vou fazer o chuveirinho. Vai ficar 4r, vai ser bem semelhante ao outro, né? 4R quadrado. Menos 2rx, menos 2rx, mais x quadrado. Então ficou praticamente a mesma coisa, só que no lugar do y, o x, né? Uhum. Bem, e agora então eu posso simplificar esse cara, vai ficar do mesmo jeito, né? Aqui 4r quadrado. 4r ao quadrado, menos 4rx, mais x ao quadrado. E agora, esse mano aqui. Muito bem. Então ficou um carinha meio grande, né? E como eu estava falando, a gente vai ter que pegar esse carinha aqui e subtrair. Agora sim, claramente, coisas cortam, né? Porque nós temos x quadrado aqui, y quadrado aqui, y quadrado aqui, r quadrado aqui, r quadrado aqui. Então vai sobrar só os termos, né? Na de cima que não tem esses caras que tem igual aqui, né? Tá. Então, a hora que eu faço a subtração, eu vou colocar uns 3 pontinhos aqui, porque essa conta eu não vou fazer, né? Na hora que a gente subtrai, vai ficar basicamente 8r ao quadrado, menos 4r, x mais y, igual a zero. Ok? Tá. Muito bem. Agora, né, eu posso dar uma simplificadinha. Passo para lá dividindo para cá, etc, etc. Vai ficar x mais y igual a 2r. Não é mesmo? Sim. Bem, passos que eu coloco esses 3 pontinhos para que depois da aula você possa fazê-los, né? Vou fazer. Uhum. Caso você queira ir treinar e caso queira entender melhor o que eu fiz também. A minha aula ela tende a ser bem participativa, eu estou sendo muito expositivo hoje, mas normalmente eu peço para o aluno fazer mais coisas. Tá. Ô, Samuel, e por que que você subtraiu de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a rzão ao quadrado? Como eu havia dito antes, né, a gente, para encontrar incógnitas na matemática, tem que resolver sistemas de equação. Então, eu peguei as duas equações aqui, tem uma série de incógnitas, fiz uma subtração para chegar em algo mais simples. Tá. Veja, essa equação, esse problema, em nenhum momento ele nos deu valores, né, para jogar em x e y. Então, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar muito com sistemas de equação aqui e ficar carregando um monte de variáveis para, no final, tentar, de alguma forma, simplificar. Mas, infelizmente, vai ser esse o processo, ficar resolvendo sistemas, entendeu? E Tá. acreditar que, no fim, algumas coisas vão se simplificar. E eu acredito, tenho fé nisso, por quê? Porque aqui no começo, o problema deixou claro que ele quer uma razão, certo? Certo. Então, eu estou juntando essas equações para que, eventualmente, tanto a área do maior
quanto a área do menor, eu consiga escrevê-las por meio dos mesmos raios, Perfeito. para que as minhas respostas sejam apenas numéricas, né? Por exemplo, eu chamei o cara grandão de Rzão, né? Então eu Sim, poderia dizer que a área aqui é πr zão ao quadrado. exato. Mas a de baixo, eu talvez consiga escrever também como um Rzão. Só que um Rzão sobre 2, alguma coisa assim, entende? Entendo. A área desse carinha aqui tem a ver com Rzinho ao quadrado. Mas eu nunca vou conseguir ter uma resposta apenas numérica se eu trabalhar com Rzinho, eu não consigo cortar, entendeu? Sim, Então, o meu objetivo é, por meio desse monte de sistema que eu estou fazendo, eu descrever o Rzinho em função de Rzão, ou vice-versa, tanto faz. Né, para que depois que eu for encontrar a razão das áreas, eu corte, beleza? tá bom. Então, note que eu já estou conseguindo fazer isso, porque eu já consegui descrever aqui as coordenadas da circunferência zona por meio do Rzinho da circunferenciazinha, né? Já é um achado interessante. Sim, Agora, tudo isso por meio daquele sistema da subtração que eu fiz, né? Então, claro, foi um pouco de visão a médio prazo. Agora que eu tenho isso, né? Vamos trabalhar um pouco mais com isso. A gente sabe que o ponto C, né, como eu já havia falado, ele está no círculo também. Ele está nesse círculozinho aqui também, certo? sim, Você não é só do grandão, mas ele também é do pequenininho. E ele está nesse círculo onde a gente definiu que o centro, o M aqui, tinha definido ele lá, a hora que eu descrevia, que eu fiz essa equação aqui, eu tinha descrevido que esse cara está no ponto RR, né? Que tem a ver com o centro da circunferência, certo? sim. Bem, só para deixar bem claro aqui, esse M aqui eu defini como RR, de novo faz todo sentido do mundo, uma vez que nós estamos falando de um ponto médio, né? Ponto médio de um segmento, um ponto médio de um diâmetro, né? Sim, Então tem que ter a ver com o raio, obviamente. Muito bem. Então, já que eu fiz isso, agora eu posso, então, sabendo o centro dessa circunferência, escrever uma equação para essa circunferência. Da mesma sim. forma que eu, sabendo o centro da grandona, eu escrevi uma equação para a grandona, que é essa. Mesmo? Uhum, Porque quando nós vamos escrever a equação de uma circunferência, a gente tem que saber o raio e saber o centro. Bem, tá bom. agora então eu vou escrever a equi do semicírculo. Muito bem. Que vai ser basicamente essa aqui, né? X menos R. É sempre x menos o centro em x, mais o y menos o centro em y, igual ao raio ao quadrado. Beleza? Essa equação é uma equação de círculo, tal qual essa. Mas por que aquela lá é mais complexa, essa aqui é mais simples? Porque aqui o centro é mais simples, o centro é 0, 0, né? Então Tá, escrever x menos 0 é meio besta, né? Por isso que eu já escrevi direto x. X menos 0 é x, certo? Aqui certo. o centro não era em 0, aqui o centro era no R, ponto médio. Né? Bem passo a passo, então. Muito bem, então agora eu escrevi a equação para o semicírculo e nós podemos, né, expandir essa equação aqui. Ou seja, tirar as coisas do quadrado, igual eu fiz antes. Sim. Uhum, Né? uhum. Muito bem. Essa eu faço também. Então, Isso aí eu posso fazer. eu vou colocar 3 pontinhos aqui caso tu queira, já vou colocar do jeito que eu quero que fique. Ele não vai sair desse jeito aqui, obviamente. Mas eu quero que apareça desse jeito, porque por que eu quero que apareça bonitinho desse jeito, né? Por que eu tô colocando já as coisas em parênteses, bonitinho? Por causa desse cara aqui, ó. X quadrado mais Legal. y quadrado, a gente já viu trocentas vezes, é igual a Rzão ao quadrado, certo? Rzão ao quadrado. Olha só, eu falei que ia aparecer, né, uma relação entre o Rzão e o Rzinho. Show. Bem, que legal. Então, agora, com algumas simplificações, a gente consegue uma relação entre Rzão e Rzinho. Só que você pode estar pensando assim, professor, mas ainda não dá, porque tem esse x e esse y aqui. Tem, mas não tem.
Porque É porque a agora... gente já tem o que é o x mais y, que é 2R. Exatamente. Então, que bom, né? Claro, tudo um pouco de visão a médio prazo, né? Exato. Então, tem que saber onde você quer chegar, infelizmente, algumas vezes, né? De toda forma, tá aí, 2Rzinho ao quadrado. Junta com o outro, vai ficar 3Rzinho ao quadrado, passa dividindo, parari, parará, né? Você vai chegar aqui. Licença. Diga. O x mais y é igual a 2R. Então, ficaria 2R vezes 2R, ficaria 4R ao quadrado? Ah, é verdade. Comi bola. 2R. Tá. Vai ficar 4 menos esse 3, né? Mas de toda forma deu 3 aqui. Maravilha. Beleza? Então tá bom. Agora, nós temos essa relação legal entre os raios. Agora é só ir para o que o problema pede, né? Queremos... A razão. Isso, eu vou até copiar aqui. A área do grandão, π Rzão ao quadrado. A área do pequeno, π Rzinho ao quadrado. Mas nós sabemos que Rzinho ao quadrado é Rzão ao quadrado sobre 3, é um terço, né? Bem, já corta os πs, né? Vai ficar Rzão ao quadrado. Sobre aqui, Rzinho. cuidado para não errar no grande finale, né? Porque, bem, aqui de toda forma eu já tenho Rzão ao quadrado, né? Mas às vezes a gente acha o R, né? Aí tu teria que substituir aqui dentro, a coisa estaria ao quadrado, etc. Mas como eu já achei ao quadrado, né? Já estou substituindo diretamente aqui. Maravilha. Então, corta, fração embaixo sobe, né? Uhum. Beleza? Então... A razão é aqui tem um detalhe, né? Só que tem um detalhe. Nós não estamos calculando nós não estamos procurando baseado na área total do círculo. Certo? Porque nós não temos um círculo, nós temos um quadrante aqui, um quarto do círculo. E o outro é uma metade do círculo, certo? Então, temos que tomar cuidado com isso. Aqui, quando eu estou falando da área, né, a área que me interessa é a área sobre 4 daquele círculo. E aqui é a área sobre 2, não é mesmo? Então, eu vou jogar um sobre 4 e um sobre 2 aqui. Beleza? Nossa, eu ia dividir tudo sobre 4, meu Deus. Tristeza, né? Tristeza no finalzinho. No finalzinho errar isso é triste. Muito provavelmente teria uma resposta ali associada a esse erro besta no final. Né? Então, com algumas simplificações aqui, né, vai sobrar... Bem, vamos fazer, né? Não vou ser preguiçoso. Vai ficar 1/4 aqui, vai ficar sobre 3 meios. Então, bem, vou colocar os 3 pontos aqui, para você brincar com as frações, e no fim vai sobrar 3 meios, beleza? 3 meios, o resultado final. Isso, então brinca com essas frações aí. Vamos ver se nós temos essa resposta. Aê, resposta B. Resposta B. Maravilha. Legal, né? Legal, demais. Então tá bom. Só assim, essa questão eu acho que das que você me enviou, foi a mais complicadinha. Apesar de que ela tem esse apoio visual, né, que é o círculo e tal. Sim. Então, só vamos dar uma recapitulada bem básica e depois você me pergunta qualquer coisa. Tínhamos um quadrante e um semicírculo, queríamos a área relacionadas a eles. Então, eu escrevi genericamente a equação do círculozão. Muito bem. Escrevi também o ponto médio associado ao fato dele estar no meio do diâmetro, tem a ver com o raio, etc. Escrevi o ponto D em função das coordenadas de um ponto C genérico, que ambos são pontos não só do círculozão, como do círculozinho. Então, eu tinha aqui uma equação associada ao círculozão e uma equação aqui associada ao círculozinho. Por que que eu quis fazer um sistema entre elas? Poxa, eu reparei que elas associavam Rzão e Rzinho, e eu sabia que eu precisava dessa associação para fazer essa razão me sobrasse apenas números. Então, por isso que eu fiz esse sistema. Como eu já te expliquei, né? Eu tive que abrir um pouco, para poder fazer a subtração e ficar bonitinho, finalmente encontrei esse cara. Eu quase no final esqueci que era 2R, né? Você que me lembrou. Tinha colocado só R. Ótimo. Muito bem, então, legal, encontrei uma relação das coordenadas, porque agora, então, eu posso buscar numa das circunferências sóis, foi o que eu fiz aqui, né? Eu abri a equação da circunferência do semicírculo, né? E apareceu esse... Eita,
apareceu esse cara aqui, que eu sei que tem a ver com Rzão, maravilha, e apareceu Sim. esse cara aqui, que eu também poderia simplificar por Rzinho. Então, por meio disso, encontrei uma relação entre os raios, maravilha, era o que eu precisava. Só isso aqui resolveu o problema. O resto virou matemática básica de ensino fundamental. Tá bom? Então, veja, não é um problema simples, longe de ser um problema simples. E pior ainda, se a gente não sabe onde quer chegar, né? Não sabe onde quer chegar. Por isso que é importante, né? Por isso que é importante, antes de a gente ir fazendo matemática que nem maluco, olhar o que o problema pede. Ele pede a razão. E olhar o tipo de resposta que ele pede, uma resposta só numérica. Então eu me obrigo a concluir que eu preciso cortar os R's que vão aparecer aqui. E a única forma de cortar esses R's é achando uma relação entre eles. Beleza? Perfeito. Não existiria outra forma. Por isso que, para achar uma relação entre eles, eu fiz um sistema. Tá bom? Entendi. Muito bem. Então, eu vou salvar aqui essa página. E vamos para a próxima. Essa aqui eu não vou te pedir para fazer uma parecida por hora, mas vou tentar pedir uma para a próxima. Deixa eu ver aqui a próxima questão. Próxima questão. Legal, vou pegar ela aqui. Ela do equation. Essa aqui é mais simples. Ela é bem mais simples. The equation, blá, 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 tem uma solução real, não tem real. Agora me diz uma coisa, você disse que você tentou fazer e não conseguiu essa questão, né? Eu visualizei, assim, que eu teria que colocar esse 4 elevado a x na base 2, mas aí esse 3 eu fiquei sem entender como que eu teria que trabalhar, entendeu? Como que eu teria que fazer. Porque eu entendi que eu teria que ter tudo na mesma base para poder trabalhar os expoentes. Maravilha, maravilha, gostei. Isso mesmo. Mas aí eu empaquei, porque aquilo que eu te expliquei, de faltar alguns conhecimentos básicos aí. Aí eu fiquei na dúvida de como que eu colocaria o 3 na base 2. Aham, legal. Se for, se for esse o pensamento correto, né? Sim, eu acho que você está falando mais ou menos assim, tem a ver com um log, né? Aquela ideia de sempre buscar uma equação potencial de log. Mas não é o caso aqui. Tá. O caso aqui é, assim, quem está estudando isso no ensino médio e tal, já sabe que vai ter que fazer Bhaskara aqui. Por incrível que pareça, para você talvez. Tranquilo. É Uhum. Bhaskara. Então, o negócio é o seguinte. Vamos fazer o que você falou. Escrever as coisas na mesma base. Né? O 4, por exemplo. O número 4, a gente sabe que é 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Sim. Então, esse é o 4. E o 4 está elevado a x. Maravilha. Elevado a x. E aqui nós temos um 2 elevado a x também. Só que x mais 2. X mais 2. A gente aprende na escola, lá no nono ano, no começo do nono ano, que quando nós temos uma soma no expoente, bases iguais somam-se os expoentes. Então significa que na multiplicação das bases iguais somam-se os expoentes. Né? Ou seja, esse cara apareceu porque eu tinha um 2 elevado a x vezes um 2 elevado a 2. Beleza? Uma regrinha que a gente aprende quando é pequeno. E vou deixar o 3 aí por enquanto. Muito bem. Agora, uma outra regra que a gente aprende também é que na multiplicação de bases iguais somam-se os... Não. Quando a gente tem potência de potência, multiplicam-se as potências, né? Que a gente tem potência de potência. Uma potência com uma potência. Então a gente pode multiplicar as potências. Não é mesmo? Sim. Bem. Aqui eu já posso transformar esse cara num 4. 4 vezes 2x. 2 elevado a x, melhor dizendo. Mais o 3 elevado igual a 0. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Muito bem. Muito bem, então vamos para a terceira regra de potenciação. Estou até fazendo a revisão disso. A terceira regra de potenciação que eu vou usar aqui faz o seguinte. Na verdade, não é bem uma regra de potenciação, é uma regra de multiplicação, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Exato. Então, eu posso até dizer o seguinte, né? Isso aqui vai ficar a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 2. Né? Exato. Porque potência de potência multiplica essas potências. Então, da mesma forma que se eu fizesse o que eu fiz anteriormente, voltaria a ser 2x, né? Se eu quisesse. Né? Potência de potência multiplica essas potências. Se eu quisesse, voltaria a ser 2x. Só que agora eu deixei o x no 2 e pus o 2 para fora. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque agora eu tenho 2x aqui e 2x aqui.
Que eu posso chamar de outra coisa, então, Samuel? Perfeito, perfeito. Então agora é você que continua essa conta, beleza? Eu vou querer que você faça essa conta como se você estivesse fazendo para uma prova, tá bom? Faça bem Tá, passo a passo, bata a tá, foto depois e me mande ela, tá? tá bom. Normalmente, quando eu peço para os meus alunos fazerem coisas assim, eu não acho legal que eles fiquem me perguntando, professor, é por aqui, tá certo? Então, me manda a foto, se tiver errado eu corrijo, não tem problema nenhum você errar, tá bom? Tá bom. Tá bom, vou aqui. Passa no seu tempo, não tenha pressa. Ah, isso foi bem rápido. Muito bem. Então encontrou mais ou Aí, aí teriam menos um. duas soluções reais? Tá, peraí. Você está me dizendo que as duas soluções é mais um e menos um, né? Foi. Tá errado. Tua Bhaskara aí tá faltando uma coisa. O x, ou quando você obtém lá, no seu caso você vai chamar de y, é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Esqueceu desse cara na fórmula. Só colocou mais ou menos raiz de delta sobre 2a ali. Verdade, tá. Tô corrigindo. Beleza. Desculpa. Os quatro, dois, cinco. Muito bem, agora essa sua resposta faz sentido, né? 3 e 1. Ah, Sempre que a gente vai fazer uma conta, principalmente numa prova, uma dica que eu te dou, né? A gente tem que ver se essa resposta faz sentido para não continuar usando uma resposta errada, perder tempo, errar, né? Veja, quando você me deu a resposta 1, 1, o que que eu fiz? Eu lembrei que existe um procedimento chamado soma e produto na Bhaskara, né? uhum, Que é o seguinte, como é que eu posso dizer assim, para ser bem direto? O C, ele sempre é a multiplicação das raízes, né? E o B, ele é o negativo da soma das raízes. Então, como a hum, sua resposta foi 1 e menos 1, 1 vezes menos 1 não é 3, né? Então foi ali que eu sim, percebi que a sim. resposta está errada. Então você também Uhum, poderia ter feito essa avaliação, tá? Para ver se a tá, sua resposta tem que fazer, né? Para não perder ponto de graça na prova. Beleza? tá bom. Então agora Beleza. sim tá certo. Agora é 1 e 4. Três. Melhor, 1 e 3. Uhum. É, muito bem. Aí, restinho. Então, agora, o que que a gente vai fazer com o resto da conta, né? Se a gente sabe isso, a gente pode dizer então que 2x ele é 1
ou 2x é 3, certo? Bem, Certo. o que significa que a gente pode dar uma olhadinha agora no log. Agora sim a gente pode usar log, né? Porque o que o problema pede é saber se essa equação tem uma raiz real, duas raízes real. Etc. Bem, na verdade, eu vos digo, né? Nem precisa. A gente conhece um pouco dos resultados que a gente vai ter com log, né? Ou mesmo com potenciação. Por exemplo, o que eu tenho que colocar aqui em cima do 2 para dar 1? 2 elevado a quanto dá 1? Essa é a pergunta que eu Levantando. faço quando eu vou resolver um log, né? Tá, Mas é zero. zero. E eu posso ter certeza também que é 2 elevado a algum número meio esquisito, que vai dar 3. Claro, vai ter a ver com log, né? Em específico, é o log da base 2 do 3, né? Mas isso aqui é papo para um outro dia que a gente tem que rever log, que eu suponho que seja um negócio que você não sabe. Mas de toda forma, esse cara é uma raiz real. Zero é um número real, não é um número complexo. E é uma raiz, né? Apesar de ser zero, vale como uma raiz. Uhum. E esse outro cara também é uma raiz real. Porque se você jogar esse número na calculadora, ele vai dar 1, qualquer coisa. 1,5 por aí. Beleza? Então são duas raízes reais. Na prática, né, se a gente for falar do ponto de vista gráfico da parada, vai ser assim, né? Que é o zero, aqui é o log 2, 3, né? O valor de x é esse. Né? Quando a gente está fazendo Bhaskara, o que a gente encontra são essas raízes, né? Raízes são valores onde a parábola cruza o eixo x. Ou seja, duas Sim. raízes reais. Não tem raiz complexa, não apareceu i, né? E às vezes acontece de aparecer uma raiz só. Tem isso também. Beleza? Então nós temos duas raízes reais distintas. 0 e log 2 de 3. Ou seja, essa resposta aqui, né? Has two real solutions. Uhum. Beleza? Beleza. Então, já dava de prever isso quando você encontrou um delta maior que zero, né? Exato. Quando a gente faz delta maior que zero, a gente já sabe que vai ter duas raízes reais. Beleza. Então, essa aqui você já pegou o esquema, não vou te pedir para fazer uma parecida, não? Acho que a gente consegue fazer mais uma. Deixa eu pegar aqui a outra que eu preparei. Muito bem. Um cubo tem duas faces pintadas vermelho, enquanto uma deve ser pintada de outras quatro cores diferentes. Dois esquemas de pintura são considerados iguais se você tem todas as faces da mesma cor, na mesma direção, por uma simples rotação. Esse tipo de problema aqui é bem problema de GMAT, eles adoram esses probleminhas meio malucos assim. Uhum. Quantos esquemas diferentes de pinturas pode ser formada nesse cubo? Muito bem. Então, esse problema aqui, apesar de estar falando de um cubo, é um problema, beleza, é de geometria, que tem a ver com cubo, mas ele também é de análise combinatória, né? Análise combinatória, sim. Isso. Então, a ideia aqui é fixar, né, uma parte repetida para a gente quebrar a simetria. Eu já vou te explicar como é isso. A gente tem, como o problema iniciou para nós ali, né, duas faces vermelhas, certo? Sim. Muito bem. E quatro faces de cores distintas. A gente pode chamar essas cores distintas por nomes, né? Falar que as cores distintas são A, B, C e D. Muito bem. Então agora a gente tem que pensar em posição relativa dessas duas faces vermelhas, no caso, né? Isso vai definir para a gente os casos que são mutuamente exclusivos, ou seja, os casos que são iguais, que ele cita aqui, né? As pinturas que são consideradas iguais, né? Se todas as faces têm a mesma cor, na mesma direção, se a gente rotacionar. Né? A gente pode fazer um esquema de cores que aconteça isso. Que ao rotacionar permaneça a mesma lógica. Ou seja, ele pintou o cubo numa ordem diferente, resumidamente é isso, né? Mas pintou na ordem diferente, mas pintou das mesmas cores, de certa forma é isso. Uhum. Então, a gente pode dizer assim que elas... Só deixa eu abrir aqui para minha namorada, só um segundinho. Tranquilo. Voltei. Então é o seguinte, né? Existem duas formas de a gente pintar essas cores vermelhas, que vão Uhum. fazer a gente ter esquemas diferentes. As cores vermelhas, elas podem estar adjacentes, e daí você vai ter um esquema
de cubo, de pintura de cubo, Tá. ou elas podem estar opostas. Agora eu vou ter que desenhar, então, a coisa meio 3D aqui, né? Uhum. Tá aqui ou aqui. Mas Oposta. isso vai, mas isso mudaria a fórmula do cálculo, a Sim, posição dessas faces, Samuel? sim, exatamente. O que eu quero que você repare é, ela tá pintada oposta desse jeito, dá na mesma, pro esquema do problema, e pra lógica também, né? Não precisava, o problema tá dizendo isso, que pintar aqui e aqui, né? Porque continua Uhum. sendo oposta, Sim, certo? A hora que eu girar, ele fica do jeito que estava antes, né? sim, E a mesma coisa pro cara do adjacente aqui. Estar assim e assim é a mesma coisa que estar assim e assim, ou que estar assim e assim. Adjacente, né? sim, Se eu girar, dá na mesma. Pegou a ideia? peguei. Tá, tudo bem. Então, agora que a gente entendeu isso para estruturar o problema, entendeu que vai ter 4 cores diferentes, etc, 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 a gente pode continuar. Agora sim, pensar no ponto de vista de permutação, né, combinações, etc. Vamos pensar nas faces opostas, que me parece ser um pouco mais simples para. Esse problema é maravilhoso, mas tem uma situação que me incomoda sempre, que eu vou fazer questões de combinatória. Eu meio que eu não tenho como ter a convicção que a resposta está certa. Então tem que acreditar muito na permutação, beleza? Tem que acreditar muito nas equações da análise combinatória. É diferente de, por exemplo, fazer uma Bhaskara. A Bhaskara você pode uh, Você pode verificar. provar, né? É, Verificar que está certo. exatamente. Então, como o problema mesmo citou, né? Se a gente gira essa situação aqui, vai permanecer sendo o mesmo cubo. Claro, a gente vai ver vermelho indo para cá, ou para lá, ou para lá, para lá, mas continua sendo o mesmo cubo e então continua matematicamente sendo as mesmas combinações de pintura, né? É, Certo. eu estou pegando um cubo girando, não estou mudando a tinta dele, estou mudando como eu vou esquematizar as cores. É, você só está mudando a posição dele, tipo, em cima de uma mesa, né? Algo Exato, assim. Você porque, tá... tipo, por exemplo, uma coisa é eu ter o A, o B, o C e o D assim, né? Outra coisa vai Uhum, ser, por exemplo, eu ter o A, o C e o B assim, né? Já seriam cubos diferentes, certo? uhum. Mas, por exemplo, eu circular essa parada, dizer que aqui é D, A, B, C, é o mesmo cubo que estava antes, né? Eu só girei Sim, aí, né? só girou. Exato. Sim, Isso na matemática a gente chama de permutação circular, beleza? Então, quando a permutação gente circular, entendi. isso, quando a gente gira e mantém, né, pela lógica aqui da própria construção de um cubo, a gente chama de permutação circular. E daí a fórmula de combinações na permutação circular é assim, ó, a permutação circular é igual a n menos 1 fatorial. Isso que dá todas as possibilidades de combinação, beleza? Então, como no nosso caso nós temos 4 carinhas para permutar circularmente, vai ser o nosso n é 4. Porque esses caras aqui, os vermelhos, estão fixos, né? A gente já entendeu que eles não vão estruturar nada aqui pra gente. Uhum. Então vai ficar 3 fatorial, ou seja, existem 6 formas de Três. fazer o cubo nessa situação. Depois tu pode até pensar, né? Eu já mostrei 2, né? Trocando o B pelo C ali, dá pra fazer outras trocas. Beleza? Que maravilha. Então, acontece o seguinte, né? Também tem outro detalhe aqui importante. Esse caso aqui eu vou deixar para você de tarefa, tá? Ou Nossa, calculações. tá bom. Meu Deus. Muito bem. É para você ir brincando aí com permutações. É que eu tenho essa. Então, é isso que eu tenho. Eu tenho dificuldade porque tem várias questões, tem várias fórmulas envolvendo análise combinatória e eu fico na dúvida de qual fórmula utilizar, entendeu? Aham. Mas vai ser legal aí você dar uma pesquisada. Eu te passo um livro depois. Porque eu não sei que material você está usando, mas eu tenho muito bom para essas matérias que você precisa. Então, beleza, Tá. nós já encontramos isso, mas tem um detalhe, né? Um detalhe extra desse problema em específico. Porque o topo e a base, eles são da mesma cor, né? Que é o vermelho, certo? Se a Certo. gente virar o cubo, né, de cabeça para baixo, ele inverte, vamos dizer assim, a ordem da leitura das cores, beleza? Tipo,
Pego esse cubo e inverto. Como se eu estivesse lendo ao contrário. Se eu ler A, B, C, D, agora eu vou ler D, C, B, A, né? Eu inverti, Tá. beleza? Então, é isso, né? Por exemplo, é o que eu estava te dizendo, né? A gente está lendo ali no sentido horário, A, B, C, D, que na verdade é o anti-horário, né? Lendo no sentido anti-horário. Se eu inverto, eu vou ler A, D, C, B. A, B, C, D, né? Eu vou ler, se eu inverter, eu vou ver A, D, C, B, né? Hum, O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nessa situação você perde metade dos resultados que a gente teve aqui, ok? De novo, é uma condição específica do fato de tu ter vermelho e vermelho aqui. Porque se fosse vermelho e azul aqui, já seria um negócio diferente, entendeu? uhum. Então, como é a mesma cor em cima e embaixo, o total no oposto vai ser esse cara dividido por 2, que vai dar 3. Beleza? Então, nós temos 3 esquemas diferentes aqui. Muito bem. Então, é isso, né? Essas são as ideias que você tem que ter quando você está falando de combinatória, geometria, etc., junta tudo, tá? Infelizmente, eu já passei um pouco do horário, agora eu já tenho outra Tá.